Trago aqui um problema, uma questão que aflige muito o meu Estado. É a questão do aumento do desemprego. Acho que é uma coisa que está acontecendo em todos os estados do Brasil. E na Bahia, sobretudo na Bahia, o desemprego se acelerou muito em função da paralisação das obras de infraestrutura do nosso Estado. Nós temos lá um estaleiro Enseada do Paraguaçu, que empregava em torno de 6.000 trabalhadores e hoje está reduzido a pouco mais de 500, 600 trabalhadores. Então, em desemprego de mais de 5.000 pais de família, em função da crise provocada pela Operação Lava Jato, que atingiu exatamente essas empresas que trabalhavam no estaleiro Enseada do Paraguaçu. E esse desemprego se verificou também nas obras da Ferrovia Oeste-Leste, que é a principal obra de infraestrutura do meu estado, do estado da Bahia, com paralisação em vários trechos. E ontem estive com o ministro dos Transportes, numa audiência, e ele revelou que realmente vai diminuir os investimentos até o final de dezembro na Ferrovia Oeste-Leste, que é a ferrovia que liga o oeste do estado, a área produtora de grãos em Barreiras, até o litoral, até o município de Ilhéus. Trechos que estavam em andamento, alguns por concluir, faltam 10%, 25% para concluir a obra, e o meu temor é que o abandono da obra possa levar a um grande prejuízo para o governo, como tem acontecido em tantas obras federais paralisadas no Brasil e no meu estado. Além disso, acontece a mesma coisa no setor da construção das estradas, de programas importantes, como é o programa Luz para Todos, e no levantamento feito recentemente, dessas empresas que estão envolvidas na Operação Lava Jato, são mais ou menos 22 empresas. Essas 22 empresas envolvidas na Lava Jato, elas têm a pagar em bancos e em bolsa 130 bilhões de reais. E não estão efetuando os pagamentos e têm a receber no governo federal muito dinheiro, algo em torno de 60 a 70 bilhões de reais. Estão sem receber. Se essas empresas que devem aos bancos não pagam aos bancos, vai entrar em perda parcial. Se não paga e demora a pagar, vai entrar em perda total. Nós teremos uma crise também na área dos bancos, e eu me lembro que no governo Fernando Henrique foi feito aquele programa, se não me engano, PROE, para salvar os bancos da situação de falência. Então, eu acho que o governo federal tem que olhar essa situação, que é uma situação grave. O problema da falta de liquidez das empresas vai agravar por demais a crise do desemprego, a inflação e as dificuldades enormes que atravessam o país. Eu creio, inclusive, que o Senado da República, a Câmara Federal, o Congresso Nacional tem que tomar uma decisão nesse sentido. E eu tenho observado os principais colunistas, os mais prestigiados do Brasil, escrevem sobre isso. Na Folha de São Paulo, o colunista Jânio de Freitas, Jatos que Mancham, um editorial muito bem escrito. E o outro, do Gerson Oliveira, Mitos da Lava Jato que podem levar à depressão. E eu vou ler, porque me chamou a atenção, em página e meia, talvez seja a coisa mais bem escrita que eu já vi sobre a crise que o país atravessa no momento, e que diz assim: a investigação de irregularidades encontradas da Petrobras é fundamental para o aperfeiçoamento das nossas instituições. A apuração dos fatos e a eventual condenação dos responsáveis são necessárias para passar o Brasil a limpo. Até agora, contudo, o espetáculo na investigação da Operação Lava Jato prevaleceu sobre o conteúdo. E o real objeto de investigação deu lugar a mitos que causam enormes prejuízos ao emprego,
a produção e, ao final, retarda o próprio processo de aperfeiçoamento institucional. Há 3 noções que têm apelo popular e dão boas manchetes, mas que são totalmente equivocadas e geram efeitos devastadores. A primeira é a proposição de que a Petrobras teria sido vítima de um cartel de empreiteiras. Tal noção é insustentável do ponto de vista da defesa da concorrência. Não faz sentido discutir qualquer infração sem a compreensão de qual é a estrutura do mercado no qual o suposto ilícito teria ocorrido. No caso da Lava Jato, a Petrobras tem enorme poder de compra, para não dizer poder absoluto no Brasil. O termo técnico é pouco conhecido. Trata-se de um monopólio, situação na qual há apenas um comprador que pode, portanto, orientar e dirigir o mercado. Não há margem para fornecedores formarem um cartel e prejudicarem o comprador. Tal fato é ainda mais claro no caso da Petrobras, que detém o comando do processo de contratação, mediante regime jurídico que limita o raio de manobra de suas contratadas. É a Lei 9.478 de 1997, a Lei do Petróleo, que autorizou a companhia a celebrar contratos por meio de procedimento licitatório simplificado. Isso no governo Fernando Henrique Cardoso. Assim, a Petrobras deixou o modelo tradicional de seguir a Lei 8.066/93, a Lei das Licitações, para desenvolver de forma própria de contratação de bens e serviços. Portanto, a barreira à entrada de novos competidores decorre não de uma ação concentrada e em concerto com as empresas, mas do próprio formato de contratação sob o comando da Petrobras. É a Petrobras quem define os participantes das licitações, por intermédio de cartas-convites. A segunda noção equivocada é a de pretender que empresas investigadas deixem de participar de novas licitações, o que é um absurdo. Não há base constitucional para impedir que uma empresa sob investigação, não tendo sido condenadas em última instância, não participem de licitações. E isso está acontecendo. Essas empresas importantes, se amanhã forem tornadas inidôneas, perdem completamente a metade ou mais da metade dos seus ativos. Do ponto de vista econômico, equivale a excluir atores do mercado e diminuir a concorrência. A proposta que pretende defender a concorrência termina por reduzi-la, ampliando os custos para os órgãos públicos contratantes. O terceiro equívoco é que os excessos e a espectralização da Lava Jato são neutros do ponto de vista econômico. Chega-se a argumentar com um misto de cinismo e ingenuidade que grandes empresas nacionais poderiam ser rapidamente substituídas por outras. É impossível substituir o know-how de tantas empresas que já trabalham há tanto tempo no Brasil, com tecnologia avançada no Brasil e no exterior, serem substituídas imediatamente por qualquer outra empresa que não conheça e não tenha o know-how dessas empresas que estão nesse problema. Não se deve admitir que o clamor popular exerce e destrua o patrimônio, o empresariado brasileiro, com impactos nefastos na economia. Exercício simples, utilizando os dados do IBGE, mostra que o potencial de destruição, renda e emprego de uma operação Lava Jato mal conduzida vai custar mais de 200 bilhões de reais. Uma avaliação técnica, senhores senadores e senadoras, uma avaliação de que o IBGE mostra que o potencial de destruição de renda e emprego de uma operação mal conduzida como a Lava Jato vai dar prejuízo de mais de 200 bilhões de reais em termos de PIB e mais de 2 milhões de empregos. Pode-se perder 2 milhões de empregos com a Operação Lava Jato. É um passo na direção de algo pior,
que é a recessão vivida atualmente e a depressão. Deve-se aperfeiçoar as relações entre o público e o privado, cobrando transparência e governança. Não se pode, entretanto, querer saciar uma sanha irracional por vingança, aniquilando a experiência e o talento dos empreendedores nacionais. Chamo a atenção do governo federal para essa questão da falta de liquidez, do mínimo de liquidez que essas empresas hoje têm e sem condição, absolutamente nenhuma condição, senhor presidente. E vou aqui relembrar ao plenário as 22 empresas envolvidas na Operação Lava Jato têm a pagar a banco e à Bolsa 130 bilhões de reais. Tem a receber, tem obras prontas, medidas que foram auditadas e não recebe esses recursos para... Para concluir, liquidez necessária para preservar os empregos do nosso país. Estou falando aqui em nome dos desempregados do Brasil, em função da situação da grave crise que hoje vive o país, fomentada pelas várias operações, inclusive a pior de todas, a Lava Jato. No meu estado, vários empregos, no estaleiro Enseada Paraguaçu, 5 mil desempregados, mais de 8 mil desempregados na Ferrovia Oeste-Leste, e eu quero saber se o governo federal, se o Congresso Nacional, o Senado e a Câmara não vão tomar uma posição de encontrar uma saída para a crise sem essa conotação ideológica que é tratada aqui dentro. Esquecer a ideologia, a doutrina de cada um para buscar uma saída para resolver a questão do desemprego, da inflação, da quebra das empresas, da falta de liquidez. Eu falo em nome do meu país, do meu estado, como brasileiro, com espírito público voltado para tomar qualquer atitude que possa segurar e manter aquilo que é fundamental na vida do povo brasileiro, o controle da inflação e o emprego digno e honrado para sustentar as famílias dos trabalhadores brasileiros. Muito obrigado, senhor presidente.